A reforma da Previdência de 2019, ela fez algumas modificações na questão da aposentadoria e botou aí alguns obstáculos para os trabalhadores poderem se aposentar. Mas talvez um ponto sensível no nosso entendimento, e aí fica a análise de vocês, é a questão do valor da aposentadoria, por causa da forma de cálculo do valor da aposentadoria. Antes era 80% das maiores contribuições de 1994 em diante. Então você pegava o que era maior e fazia um cálculo para achar o valor. Consequentemente, esse valor ia ser um valor maior. Com essa alteração, essa modificação ficou considerando o seguinte: a média de todo o período contributivo, o que é, em ponto de vista, até justo. Mas se você avaliar a forma e os valores que são contribuídos ao longo da sua vida laborativa, você vai ver que a grande maioria das contribuições ela é pequena. E isso vai impactar num valor menor na sua aposentadoria. Mas nós vamos falar a respeito disso. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Para quem tem gato e tem cachorro e precisa proteger o seu sofá, link na descrição do vídeo. O fato é que toda vez que existe uma reforma, ela não vem para melhorar a situação dos trabalhadores. Muito pelo contrário, ela vem para melhorar a situação do governo no tocante à folha de pagamento, ou seja, a gastos, e no sentido de arrecadação. Então, basicamente é isso. O governo ele tem uma folha de pagamento, está gastando muito e ele quer diminuir essa folha ou pelo menos controlar. Foi o que aconteceu em 2019. Então, nada de diferente nessa situação. Mas o fato é que existia lá um ponto de vista, né, uma sugestão que não foi aprovada, que seria transformar a Previdência Social para os bancos, ou seja, os bancos iam ser responsáveis por arrecadar e, consequentemente, eles iam ser responsáveis por também fazer os pagamentos dos benefícios, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, né? Ia ter toda essa lógica, a questão do banco. E de onde eles tiraram essa questão? De onde foi tirado? De onde o modelo que originou essa, que foi, como se diz, inspiração para que se fosse colocado isso dentro da reforma? Foi no Chile. No Chile foi um país que implantou isso, ao longo dos anos foi se implementando e as pessoas foram pagando, só que quando chegou o tempo de aposentadoria dessas pessoas, o que se constatou na prática é que essas pessoas estavam recebendo valores inferiores ao salário mínimo. Mesmo apesar de nessa reforma o Brasil ter incluído que ia garantir pelo menos um salário mínimo. Mas o que você vê com relação a essa questão? É que o governo está querendo arrecadar, mas como ele está vendo que não administra, ele está querendo empurrar isso aí para as outras situações, principalmente para a questão dos bancos. Mas o fato é que nessa situação nós já estávamos vendo que é um modelo que ia estreitar o valor da aposentadoria. Mas não passou, então tá beleza? Não. Como eu falei no início do vídeo, essa mudança na forma de cálculo para considerar todas essas contribuições, todo o período contributivo, fazer uma média para ser o valor da aposentadoria, o que acontece? Como a grande maioria dos trabalhadores ganham sempre valores pequenos e menores, você fazendo um cálculo dessa forma, o que vai acontecer? A sua aposentadoria ela vai ser uma aposentadoria menor, né? O valor vai ser pequeno. Sem contar que não é só pegar a média de todo o período contributivo. Vai verificar também o percentual. Se você tem 15 anos, 60%, e daí cada ano 2%. Então, existe, né, toda uma temática que foi aprovada para fazer com que essa aposentadoria ela chegue sempre a um valor menor. Claro que se for pequeno, menor que um salário mínimo, vai ser equiparado ao salário mínimo. Mas, resumindo a situação, nós temos que observar que nos próximos anos as pessoas que vão se aposentar pela nova legislação, se não mudar até lá, porque de tempo em tempo essa previdência ela vem sendo renovada e as pessoas elas estão só vendo as pessoas lá, os políticos, tomar decisões em cima, e esse impacto diretamente em cima da iniciativa privada, o que vai acontecer é que a grande maioria das pessoas vão se aposentar com um salário mínimo. Essa é a grande realidade. Hoje, 80% das pessoas se aposentam entre 1 e 2 salários mínimos, né? Mais uma quantidade de 60% do salário mínimo e mais 20% entre 1 e 2 salários mínimos, só uns 20% que fica acima desses percentuais. Então, por que a gente fala disso? É para você entender, né, raciocinar, que você agora tem um tempo de pensar como fazer para resolver lá na frente. Porque se você não fizer nada, se você não tiver uma articulação no sentido de criar uma solução para você ter um complemento de aposentadoria, o que vai acontecer? Você vai ter idade, você não vai poder mais produzir aquilo que você produz
e no momento que você mais precisa, você não vai ter recurso para você sobreviver. Tá certo? Então, alerta para que as pessoas possam entender como é que vai ficar e ao mesmo tempo se preparar para poder não tomar um susto lá na frente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.